fala das transformações de Lorentz, né? E ele fala assim, né? Ele primeiro fala sobre essas duas hipóteses da física clássica, que diz que o intervalo de tempo entre dois eventos é independente do estado de movimento do corpo referencial. Isso não é verdade, né? Como a gente acabou de ver, a noção de simultaneidade é relativa e, portanto, o tempo também é relativo. E o intervalo espacial, ou distância entre dois pontos de um corpo rígido, é independente do estado de movimento do corpo referencial. Ambas essas hipóteses da física clássica não se justificam, então, de acordo com esses experimentos mentais. Então, Lorentz ele deduziu essas transformações para corrigir as transformações de Galileu, porque agora ele considera a luz com velocidade finita. Antes, como não se sabia que a velocidade da luz era finita, considerava-se ela infinita. Só que os experimentos e o avanço da óptica e da eletrodinâmica constataram isso, né, que a velocidade da luz é finita. Então as transformações de Galileu sofreram uma correção, que são as transformações de Lorentz. E aqui a gente tem as relações, as transformações de Galileu aqui, tanto para todos os eixos, né, eixo X, eixo Y, eixo Z e o tempo. E aqui as transformações de Lorentz. E assim, tem no livro a dedução matemática, mas assim, ela é complicada e eu não confesso que eu não tive capacidade para destrinchar bem, para trazer aqui. E nem eu mesmo não entendi muito bem alguns passos. Mas as relações estão aí. E a gente pode ver aqui, ó, no denominador desse x', isso daqui é o fator de Lorentz, tá? É o famoso fator de Lorentz, né? Raiz de 1 menos a velocidade ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. É sempre um valor menor que 1, isso aqui. Bom, vamos continuar. Bom, daí assim, eu até trouxe um extra, como eu fiquei devendo nessa questão da dedução das transformações de Lorentz, eu trouxe aqui uma dedução da dilatação do tempo, que é uma forma de entender, né, essa dilatação do tempo por meios de conhecimento do ensino médio. Aqui, vou até falar brevemente, a gente tem esse quadrado é como se fosse um vagão de um trem. E aqui a gente tivesse uma lanterna, certo? Que emite um raio de luz. E aqui no teto do trem teria que ter um espelho que reflete esse raio de luz. Certo? E assim, supondo que inicialmente ele está num referencial K parado, a gente pode calcular a distância que esse raio de luz percorre em função da velocidade dela e do tempo. E aí a gente pode ver aqui, ó, como o raio sobe e desce, ele percorre 2 vezes essa distância d, né, que é a altura do vagão. Então a gente pode estabelecer essa primeira relação, né, que a distância é a velocidade da luz vezes o tempo dividido por 2. Só que, para um referencial K' em movimento, que o trem está em movimento, ó, tem uma velocidade v indicada aqui, a gente vai perceber que esse raio de luz ele percorre uma trajetória diferente da trajetória no referencial K, que é a que está marcada aqui em vermelho. E se a gente perceber, é uma trajetória maior, só que a velocidade da luz ela é sempre constante. Então, se a gente aplica aqui um Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, que está marcado de lápis, assim, não sei se você enxerga, estou marcando aqui com o mouse, ó, esse triângulo, ele é retângulo e dá para aplicar um Pitágoras nele. E a gente tem as relações dos lados do triângulo. Então, se a gente aplica um Pitágoras e faz todas as manipulações matemáticas, a gente chega na fórmula da dilatação do tempo, que é semelhante a uma transformação de Lorentz, assim. E é essa relação que está aqui. E então a dilatação do tempo ela pode ser calculada por meio dessa fórmula.
Se você quiser tentar entender melhor a dedução, pode pausar o vídeo e olhar aqui os passos tudo. Um dia eu pretendo trazer para o canal um vídeo específico só falando dessa dedução da dilatação do tempo. Mas para não prolongar muito, eu dei uma passada aí por cima, espero que dê para compreender aí mais ou menos os passos. Bom, então agora ele vai falar sobre o teorema da adição das velocidades, né, que agora vai sofrer uma mudança. Porque de acordo com a mecânica clássica, a gente tinha assim essa relação aqui, né? Que a gente já discutiu da pessoa dentro de um carrinho em movimento, andando dentro do carrinho, ela tem sua velocidade somada. Só que de acordo com a teoria da relatividade, esse teorema da adição das velocidades ele é inválido e tem que ser corrigido pelas transformações de Lorentz. Então ela assume um novo formato aqui, ó. Esse teorema da adição da velocidade já assume esse novo formato. Agora, cabe à física descobrir qual dessas relações corresponde à experiência, à realidade. Entendeu? E é isso que a gente vai falar agora. Bom, antes, né, disso... Bom, agora no livro ele aborda essa questão das réguas e relógios em movimento. Né, que assim, uma régua em movimento ela é mais curta do que uma em repouso. Vamos supor uma régua de 1 metro num referencial K', que tem velocidade v em relação a K. Bom, se a régua tem 1 metro, né, em relação a K, as coordenadas dela vai ser o x inicial é 0, né, considerando que a régua está na origem do eixo cartesiano. Então a primeira extremidade dela vai estar no x inicial 0. Como ela tem 1 metro, o x final vai estar em 1. Então, para a gente achar as coordenadas dessa régua no referencial K' que está em movimento, a gente tem que usar as transformações de Lorentz, a primeira equação da transformação de Lorentz. E o x' inicial vai ser 0, que é a coordenada x no referencial K, vezes o fator de Lorentz. Isso vai dar 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. E o x' final vai ser igual a 1, que é a coordenada x no referencial K, x final, vezes o fator de Lorentz. E assim, lembrando que o fator de Lorentz ele é sempre um valor menor que 1. Então, se a gente faz o cálculo do x' final menos x' inicial, ele vai ser um valor menor que 1. E o x' final menos o x' inicial é igual ao comprimento da régua, que está em movimento. E é menor que 1. Então, uma régua em movimento está provado qualitativamente que ele é menor que 1. Agora, sim, um raciocínio análogo pode ser feito com os relógios. Se a gente tem um relógio em segundos parado na origem de K', só que o K' é um referencial em movimento em relação a K. Então, entre o T'0 igual a 0 e o T' igual a 1, a gente vai transformar essas coordenadas para o referencial K, que está parado. Então, agora a gente vai usar a quarta equação aqui da transformação. E o T vai ser 0, que é 0 vezes o fator de Lorentz, que dá 0. E o T final vai ser T, que é igual a 1, dividido pelo fator de Lorentz. E isso é maior que 1, porque o fator de Lorentz ele é sempre um valor menor que 1. E 1 dividido por 0, alguma coisa é uma coisa maior que 1. Então, o tempo do relógio em movimento ele é mais lento, porque o relógio que está parado passou um tempo maior em relação ao que está no K', sabe? Eu sei que é um pouco mais abstrato essa parte, é uma análise mais matemática, assim, mas assim, basicamente é isso. As réguas em movimento são mais curtas e os relógios em movimento são mais lentos. É uma análise mais qualitativa.
Bom, agora vamos falar de um experimento que foi feito antes mesmo dessas considerações teóricas, que foi o experimento de Fizeau, que consistia de um tubo que tinha um fluido dentro, um líquido, cuja natureza dele não importa, que tem uma velocidade v, e dentro do tubo foi emitido um raio de luz, aqui representado pela seta laranja. Então, ele quer calcular a velocidade da luz em relação ao tubo. Se vai ter, entendeu, uma velocidade relativa aqui. E aí, assim, cabe ver se o teorema de adição de velocidades vai corresponder às relações de Galileu ou de Lorentz. E o resultado foi que